Seja bem-vindo à Jovem Gospel FM. Tá no ar o Bom Dia da Jovem dessa manhã. Jovem Gospel. E aqui nós começamos nossa reflexão da manhã de hoje. Adoração no ar. Jovem Gospel. A nossa reflexão de hoje, tirada do livro Presente Diário, da Rádio Transmundial, que nos inspira todas as manhãs. Se você tem a oportunidade, leia o devocional, é importante demais você ler a sua Bíblia e ter o devocional para você conhecer um pouco mais da experiência do povo de Deus, porque tem muitas pessoas que vivem hoje trabalhando para que outras pessoas possam conhecer Jesus, E é importante quando nós produzimos frutos dessa forma, Se você tem suas redes sociais, você tem a oportunidade de postar algo, poste coisas produtivas, criativas, que vão ajudar as pessoas a crescer espiritualmente, Eu vi até uma postagem ontem de um episódio do Chaves, Tem um amigo postou e colocando naquele momento o seu Madruga e Dona Florinda conversando, e o seu Madruga assumindo um erro, que o erro tinha sido cometido pelo Chaves. E a gente faz naquele momento, aquela reflexão e vê quantas pessoas têm feito dessa forma, assumindo a responsabilidade que o outro, do erro do outro, Jesus fez isso por nós. Quando ele subiu naquela cruz, ele pagou o preço que era para nós pagarmos, mas nós não tínhamos condições de pagar porque somos pecadores. Para subir naquela cruz tinha que ser sem pecado. E ele subiu naquela cruz para entregar sua vida em resgate da nossa, para nos dar liberdade hoje de podermos escolher andar com ele. E qual é a nossa atitude hoje? Estamos realmente assumindo nosso papel de pecadores e de que fomos comprados por Jesus, que nós não merecemos, mas mesmo assim ele morreu por nós para nos dar a vida eterna? Como está a sua vida diante do Senhor? Você aceitou já há um tempo e você continua firme na sua fé? Você continua firme acreditando nas promessas de Cristo? Ou você abandonou Jesus? Esse é o momento que nós podemos parar para refletir um pouquinho e ver se a nossa vida condiz com a vida de um verdadeiro cristão, de um discípulo de Cristo. A nossa leitura hoje é 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. Se, tendo escapado às contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a resolver-se na lama. A envolver-se na lama, Eliana? Porque o que acontece com as pessoas que aceitam Cristo, mas não esquece das práticas mundanas, das coisas que desagradam a Deus, daquelas coisas que fizeram Jesus subir naquela cruz? Lembre-se, o que fez Jesus subir na cruz foi aquele pecado que nós temos guardado aí conosco. É esse pecado que nós não queremos abandoná-lo. É ele que fez Jesus subir naquela cruz e morrer por mim e por você. Agora nós devemos nos desapegar disso e pedir que Jesus venha fazer a limpeza em nosso coração para transformar a nossa vida. Na nossa leitura de hoje, como eu falei, era um devocional do Presente Diário, em que diz uma certa história que numa fazenda uma família tirou um porquinho do chiqueiro e o levou para dentro da casa. Deram um belo banho nele e colocaram até uma roupinha. Ficou uma fofura, mas sempre que havia uma oportunidade, o porquinho ia rolar na lama novamente. Havia lá também um passarinho, e em um de seus voos rasantes, ele esbarrou uma das asas na lama.
Interessante que ele ficou desesperado e voou imediatamente até um rio para limpar aquela sujeira. Era sempre assim. Toda vez que se sujava, o passarinho voava para a água. Tinha de estar limpo para sentir-se bem. Devemos colocar essa história também na nossa vida de hoje. Nós também podemos comportarmos como o porco ou o passarinho. Muitos preferem andar em caminhos tortuosos, com valores distorcidos, e como o porco sempre correm para a sujeira. Existem também pessoas como o passarinho, que querem viver de forma honesta, sendo justos, fazendo o bem. Vez ou outra, quando caem na lama e se sujam, logo procuram limpar-se e seguir em frente, porque não devem se conformar com a vida de pecado. Nós estamos no mundo, pessoal. Estamos sujeitos sim a cair, a pecar, mas nós não devemos nos conformar com isso. Isso deve ser um acidente de percurso, não deve ser a nossa prática diária, o pecado, porque isso contamina a nossa vida espiritual e nos afasta da presença de Deus. Deus nos possibilita isso. Quando resolvemos segui-lo e obedecer-lhe, somos como passarinhos. Por vezes cairemos na lama, na sujeira do pecado, mas logo voltaremos ao Mestre pedindo-lhe perdão. Ele sempre nos perdoa, nos dá um banho por sua graça e nos deixa limpos novamente. Como falamos aqui agora há pouco em Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. São os nossos pecados, são os nossos maus desejos, é que causa a nossa separação entre nós e o nosso Deus. Ele continua nos amando, nos dando uma oportunidade. É tão bom quando nós podemos confiar nas promessas do Senhor e saber que Ele não nos abandonou. E como fala lá em Romanos, nada pode nos separar do amor de Cristo, nada, nem a morte. Porque como ouvimos a música do Rodolfo Abrantes, né? O fim é bom. Quando nós cremos nas promessas de Cristo e lembramos que Ele disse que iria preparar lugar para, quando tivesse com tudo pronto, voltaria para nos buscar, a nossa vida aqui nesse mundo fica leve. Nós vivemos mais tranquilos e mais calmos, sabendo que estamos nas mãos de Deus. Por isso nós devemos cada vez mais buscar, como passarinho, a limpeza das nossas penas, do nosso corpo, em Cristo Jesus. É lá que nós lavamos a nossa vida e transformamos em uma vida pura. Nós não devemos colocar o pecado como prática diária da nossa vida, e sim, como falei, um acidente de percurso. Está indo buscando o Senhor e vacilou por um momento, mas lembre-se, o seu Senhor está com a sua mão estendida para te levantar e te levar de volta ao primeiro amor. Mesmo assim, porém, algumas são passarinhos vivendo vida de porco. Há pessoas que acostumam viver na lama, vão se sujando, não se limpam e deixam que o pecado lhes tire a alegria da vida. Conhecem o bom caminho, mas acabam abandonando, voltando para a lama, assim como diz o provérbio citado em nossa leitura. Vale a pena refletir sobre qual é a nossa situação. O que eu sou? Faça uma reflexão nesse momento aí onde você está e pensa como está a sua vida espiritual diante do Senhor. Você é como o passarinho? Ou você é como o porco? Ou talvez como aquele passarinho que gostou de se sujar na lama, mesmo conhecendo a liberdade, voltou a se sujar na lama e fica sujo todo o tempo. Um porco que corre para a lama? Um passarinho que vai se sujando e não se limpa? Ou você é um passarinho que anda limpo, sempre ansiando pela purificação? Hoje nós podemos fazer essa reflexão da nossa vida e ver como está a minha vida diante do Senhor. Estou sujeito a quedas? Sim, claro que estou. Mas eu vou permanecer na queda ou na mesma prática, correndo o mesmo risco? Não, vou procurar mudar o meu trajeto e me aproximar mais do meu Mestre, porque só Ele tem palavras de vida eterna, só Ele tem o lugar seguro em que eu possa ficar. Muitas pessoas estão partindo desse mundo, outras tirando a sua própria vida, porque perderam a esperança e não conhecem Jesus Cristo.
Não sabem que Ele tem a vida eterna de presente para dar para todos nós. Lembra-se daqueles 2 ladrões na cruz, um à direita, outro à esquerda de Cristo? No momento da crucificação, o que estava à esquerda zombou de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva tu e a nós também. Porque a vida do Senhor era notória naquele tempo. Jesus curava os cegos, os enfermos, os aleijados, ressuscitava mortos, todo mundo conhecia Cristo naquela época. Mas o que estava à sua direita falou: cala, porque nós estamos aqui porque merecemos, somos pecadores, cometemos falhas, mas Ele está aqui injustamente. Claro, estou falando com minhas próprias palavras aqui, tentando ilustrar aquele momento. E Jesus responde somente ao que está à sua direita, dizendo, quando ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Jesus diz: em verdade te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Portanto, gente, enquanto estivermos respirando nesse mundo, temos oportunidade de mudar de vida. Assim como aquele ladrão, nos minutos finais da sua vida, reconheceu o seu erro, reconheceu que não era merecedor, reconheceu a grandeza, a autoridade de Cristo sobre a morte e o poder, e Ele, sendo justo, poderia dar a salvação para ele também. Acreditando, Jesus o perdoou e levou para o paraíso para morar com Ele. Você não quer ouvir essas palavras de Cristo? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Portanto, vamos fazer a diferença nesse mundo. Vamos conhecer de Jesus e pregar essas palavras para as pessoas que não conhecem sobre Jesus e, como eu falei, estão partindo desse mundo sem saber para onde vão. Nós temos uma liberdade em Cristo, como fala lá em Gálatas capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Lá no versículo 16, ele fala sobre a vida no Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. São imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo aqui. Você se encaixa em alguma dessas coisas aqui? Pois abandone isso e comece a praticar os frutos do Espírito, que está logo na sequência no versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Nós temos uma oportunidade nessa manhã, nesse momento, de apresentar nossas vidas ao Senhor. Pai, olha para mim e tem misericórdia da minha vida. Eu sou fraco e falho, não sou merecedor do teu amor, nem do teu perdão. Mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor pode me dar a vida eterna em Cristo Jesus. Não me deixe sucumbir nesse pecado que eu estou vivendo nele. Me afasta disso, me dê sabedoria para lidar com essa situação e que eu venha ser luz nesse mundo, ajudando as pessoas a te conhecer. Fique comigo no meu coração. Faça uma limpeza, o que for necessário, para que eu possa ser transformado e viver como um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo do teu Filho Jesus. Fale com o Senhor, apresente, seja sincero a Ele e fale das suas fraquezas e das suas limitações, do que você precisa. E Deus, que te ama,
Antes mesmo de você existir, Deus já te amava, porque Ele sabia e Ele conhece quem é você. Não desanima, continua firme, esperando, porque Deus vai cuidar de ti como Ele já está cuidando. Apresenta a tua vida a Ele e seja honesto nas suas palavras. Nós não podemos enganar a Deus, pois Ele conhece todas as coisas, Ele sabe das nossas intenções. Nem falamos e Deus já conhece o que está em nossos corações. Portanto, vamos apresentar a Deus as nossas vidas, sendo com sinceridade e sabendo que Ele é poderoso para fazer a mudança necessária para sermos aprovados e estarmos com Ele na eternidade.